podcast que tem como objetivo de ser um produto técnico da conclusão da nossa disciplina de Processo de Saúde, Doença e Integralidade do Cuidado no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da FURB. Eu sou Tabata, sou médica endocrinologista e sou mestranda em Saúde Coletiva. Oi, eu sou Angélica, nutricionista e mestranda em saúde coletiva. O nosso tema de debate hoje será o ato de cuidar e o papel da interprofissionalidade no SUS. E para essa conversa nós convidamos então 3 profissionais da atenção secundária do município de Blumenau. É um prazer tê-los aqui e eu gostaria que vocês se apresentassem também para essa nossa conversa. É um prazer, o convite, eu agradeço desde já. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga e trabalho no NAD. É o Núcleo de Atenção Diabética aqui no SUS do município de Blumenau. Meu nome é Monique e eu sou nutricionista e trabalho há 10 anos no NAD. Meu nome é Felipe, eu sou enfermeiro e também trabalho no NAD. Não há tanto tempo quanto a Monique, mas pode lá. Legal, gente. Então, para dar uma introdução aqui para o nosso debate, Então, o SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, garantindo um acesso integral, universal e gratuito para toda a população. A integralidade é um dos princípios do SUS e visa atender a todas as necessidades dos usuários, integrando ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. E para que a gente possa garantir essa integralidade do cuidado, faz necessária essa atuação interprofissional. A interprofissionalidade ela pode ser entendida como uma relação interdependente dentro de um ambiente de trabalho, a qual exige colaboração entre os agentes que compõem esse serviço e buscam um objetivo em comum. Nesse sentido, a gente gostaria de saber de vocês como a interprofissionalidade apresenta na sua prática. Quem quer começar falando? Então, a nossa interprofissionalidade, ela acontece toda terça-feira, né? Claro que ao longo da semana a gente também pratica ela de forma informal, né? Nós temos nossa reunião técnica, né? Que a gente leva os casos, geralmente os mais novos ou aqueles que a gente tem um pouco mais de dificuldade e a gente apresenta para o grupo, né? Qual a opinião de cada profissional que cada um pode oferecer perante ao cuidado, né? Que lá no nosso setor a gente atende os pacientes diabéticos, né? Só que a gente na prática do SUS, a gente não pode enxergar o paciente somente como um paciente crônico diabético, né? A questão social, familiar envolve bastante. Né? E acaba atrapalhando no cuidado, né? Então a gente faz essa prática do interprofissional, né? Dia a dia, né? A gente discute bastante a questão social, econômica, né? A questão da família, do cuidado, não só perante ao diabetes, né? A outras questões. Sim. E aí, Monique? Então, além da reunião técnica, o que eu acho muito interessante é poder discutir os casos também no dia a dia, né? Então, às vezes eu vou lá no Felipe conversar sobre algum caso ou com os endocrinologistas, né? Isso faz com que você não precise esperar até que o paciente tenha um atendimento, né, com aquele profissional e muitas vezes você não tem oportunidade de discutir. Então, o fato dos profissionais estarem no mesmo ambiente, você ter acesso, ajuda muito, né, na interprofissionalidade, né? Não só discutir os casos, mas ter acesso aos profissionais. A questão da interprofissionalidade está na maneira de atender, né? A cada encontro com a pessoa que nos apresenta naquele momento é a maneira como a gente olha para ele, né? Naquele momento, muito mais do que a área profissional do qual formei, como profissional da psicologia, né? Eu preciso olhar para aquela pessoa ali que me apresenta nas suas múltiplas demandas, né? Biológica, enquanto aquela pessoa em sofrimento psíquico por ter diabetes, sociais, que talvez a nutricionista passe algumas recomendações, mas simplesmente naquele momento passa por uma situação de vulnerabilidade, né? E psicológica também, de rede de apoio, enfim. Então, a prática se faz na maneira como eu penso, a maneira como eu me porto, né? Então, isso se faz a todo momento. Eu preciso olhar, né, esse sujeito de maneira integral, né? E no contato com um profissional, daí a gente vai trocar ideia e o mais interessante é o diálogo e sair um pouquinho do meu
do meu saber, né? Da zona de conforto, Na minha zona talvez, de conforto, né? Na minha zona de conforto. Porque nessa troca com outro profissional que vem de uma outra formação, pode agregar para a minha atuação, na minha relação com o meu paciente, né? Então, isso assim se mistura nas reuniões, no contato com os profissionais e na minha prática ali no consultório, entre quatro paredes, mas não está só eu e o sujeito, né? Esse todo integrado entre equipe, isso é muito rico, né? Isso acontece no SUS, né? Então, eu já tive práticas enquanto psicóloga em consultório particular, por mais que a gente tenha esse diálogo de encaminhamento e com os outros profissionais, é diferente quando a gente está numa unidade, né, de saúde, de secundária, né, num serviço especializado, e é muito diferente, assim, é muito rico essa troca. E até se for pensar, né, às vezes o usuário ou o paciente em si, ele passa em vários profissionais, tem um atendimento multi, mas não é inter, né? É muito mais comum e mais presente isso dentro do serviço privado do que o privado SUS em si. No privado é mais difícil, né? Porque a gente fica travado no nosso consultório. Sim. Às vezes a gente não tem a oportunidade de discutir com os outros profissionais o que está acontecendo e como que a gente pode melhorar tudo para ter um resultado melhor para aquele nosso paciente, né? Exatamente. Isso, o SUS aqui de Blumenau, olha, para mim é muito bom, né? Eu era contratado antes, né? E trabalhava na atenção domiciliar, a mesma coisa do NAD, né? Lá a equipe era bem abrangente, né? Tinha médico, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, técnico, fonoaudiólogo, né, assistente social, que da minha prática da assistência social, de investigar, de instigar, foi aí onde eu aprendi a minha carga assistente social, foi daí. E né, funcionou, né, Felipe? Funciona muito bem. Bastante. A qual a gente ia visitar, né, falo por mim, né, mas os outros profissionais da atenção domiciliar também. A gente ia na casa do paciente com a equipe, né, o médico, o assistente social, a nutri, né? E uma acaba acrescentando no cuidado com o outro, né? E isso a gente, lá no NAD, a gente também tem essa questão, né? De às vezes o atendimento é casado, às vezes é comigo, com a Monique, eu consigo perceber alguma coisa, já converso com a Monique, mando uma mensagem, olha, Monique, o problema não é esse, né? Tem toda essa questão, né? Que como a gente atende o SUS, ele é muito abrangente, né? A gente tem dos mais diversos níveis de classe social, né? Desde as pessoas que não têm condição para ir no setor, né? Que eu pergunto, teve casos que eles vão a pé de casa até lá, para que não tem dinheiro para condições, né? E até pessoas, médicos, dentistas, enfermeiros, né? Então, a gente atende o público como, né? Geral, a gente não tem todas as classes, distingue, né? Só que eu também, e agora o pessoal, a gente acaba trabalhando bastante a questão social porque tá bastante relevante no nosso cuidado, né? Que tem pessoas que não têm o que comer, né? E a Monique, ela tem aquele jogo de cintura, né? É uma nutricionista ímpar, né? Porque ela enxerga bastante a questão do geral do paciente, né? Que geralmente, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, né? Tem que se perante a condição do paciente, né? A realidade dele, né? E muitas vezes vou interferir aqui porque eu também faço parte da equipe interprofissional ali do NAD, mas como é importante muitas vezes quando a gente vê nas nossas discussões, né, que a Monique mesmo traz, o Felipe, a Letícia também, mas o Felipe falou da Monique agora e do olhar dela para essas coisas, de um exame que veio meio esquisito, uma coisa que olha, acho que esse diagnóstico não está muito correto, o que a gente pode fazer, como que a gente pode enviar isso para atenção básica para isso retornar para a gente. E essas questões, quando o Felipe está atendendo lá as avaliações dos pés e que ele vê alguma coisa, doutora, pode lá dar uma olhadinha para mim nessa ferida, ou prescrever uma medicação, alguma coisa, e as nossas discussões também das questões psicológicas, psíquicas que
tem crescido muito pós-pandemia e é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade também com os nossos pacientes, né? E que bom que a Letícia tá lá agora, a gente ficou um tempão sem psicóloga no serviço, né? E tá sendo muito bom essa troca toda. E o quanto, né, na fala de vocês está presente, né, dessa troca, então, a interprofissionalidade vindo realmente antecipando as necessidades do cuidado integral do paciente, né, então, é nas trocas que a gente antecipa, então, eu fui lá e percebi que ele não tem como se deslocar até o local, então, como é que ele vai passar pela consulta com a nutricionista, com o endócrino, com o psicólogo, se ele não tem essa possibilidade de deslocamento, ou às vezes não tem nenhum alimento, né, disponibilidade. Eu já atendi em hospital, em gestantes de alto risco, e tinham gestantes diabéticas que não tinham condição de adquirir alimentos que seriam importantes, né? Então, mesmo tendo locais que fornecessem gratuito para elas os alimentos, elas não tinham dinheiro para se deslocar até esse local. Então, o quanto isso interfere, o quanto a gente como profissional, né, fazendo esse contato, né? Então a nutricionista vai lá com o serviço social, conversa, né, não tem acesso, como faz, conversa com a psicóloga, tá tendo essa situação. O quanto isso a gente sempre vai antecipando, porque o cuidado integral é isso, tudo que a gente possa visualizar de necessidades ou todas as necessidades que esse usuário nos traz. E que muitas vezes na troca entre os profissionais a gente acaba sendo muito mais ativo nesse processo do que se a gente atendesse cada um, né, na sua sala, ou que não fizesse essa troca fora, por exemplo, do momento destinado, que é a reunião, que já é um movimento importante, né, para trazer os questionamentos. Mas isso se torna depois um movimento mais automático, né? Então o contato com os profissionais melhora, né? Sim. Durante a pandemia a gente não teve vários momentos da reunião técnica, né, que a gente acabou priorizando os pacientes mais graves, né, e a gente sentiu muita falta. Claro que a gente não deixou de ter aquele cuidado integral, só que a gente viu o quanto que era importante, né, essas reuniões, essas trocas. As trocas ocorriam de forma informal, né, entre um paciente e outro, entre um dia e outro, né, e a gente... Lá no NAD a gente adora nossas reuniões técnicas por causa disso, né? Até a questão de conhecimentos, o pessoal aprendeu bastante sobre a questão social, econômica, onde ir, quem buscar, né? E a troca é mútua, né? Eu acho que uma coisa interessante é a disponibilidade do profissional, né, dos profissionais para algo comum que é esse paciente, né? Então, assim, às vezes o Felipe está atendendo, a Monique também no atendimento nutricional, e o paciente fala de uma demanda psicológica, né? Porque ele teve, né, a sensibilidade de realmente fazer uma escuta qualificada naquele momento que a pessoa está apresentando, né? E não assim, a consulta agora é nutricional, não, agora é a avaliação dos pés, a gente não vai falar sobre isso, né? Então, ter essa disponibilidade para saber que demanda é essa que está chegando para mim, quem é essa pessoa? Essa pessoa que não é simplesmente o fulano, o ciclano que tem a doença tal, mas que mora em um lugar, que é um sujeito social, histórico, né? E que possui, né, uma doença, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, a equipe tem essa disponibilidade, né? E acho que isso que faz uma diferença de trabalhar. Como é que eu falo? Às vezes o paciente vai fazer a avaliação dos pés e o pé é o menor dos problemas, né? O pé é o menor dos problemas que a gente acaba verificando e que eles acabam criando um vínculo com a gente, né? A cada 3 meses vão com os médicos, a cada 1 mês, 3 meses com a nutricionista, 1 vez por ano comigo, né? Eles acabam eles se sentem à vontade para falar sobre as mais diversas questões, né? Violência doméstica, né? Sofrimento psicológico, né? Psíquico, né? Questão financeira, que eles acabam relatando bastante, né? E isso na verdade é muito legal, né? Que bom. Então, dando sequência, né, a interprofissionalidade, ela implica na ação com o compartilhamento de objetivos e conhecimentos num espírito de confiança e harmonia no trabalho, né, em equipe, que é um pouco do que vocês foram trazendo nessa primeira pergunta. O que resulta em práticas colaborativas. Isso acontece porque determinados problemas só podem ser tratados em redes de relação.
Então, entretanto, essa proposta ela enfrenta alguns desafios, sendo um deles essa lógica de competição entre profissionais que comumente são vivenciados nos contextos de trabalho em saúde. E trazendo um pouco sobre isso, eu gostaria de saber quais são os desafios da interprofissionalidade na prática, desde a graduação até a atuação profissional de vocês. Não sei quem quer começar. Eu posso falar. Para mim esse é um tema bem que me toca bastante, assim. Durante a formação eu tive a oportunidade de participar de ligas junto com a medicina e do projeto ProPet Saúde, né? Então ali eu vivenciei já a interdisciplinaridade, né? Visando a interprofissionalidade. Então eu, enquanto estudante, eu nunca vi essa divisão, para mim nunca fez sentido, apesar de que eu sentia que a própria formação, né, de alguns professores, enfim, os profissionais tinham essas barreiras, mas eu nunca enxerguei dessa forma, né? E eu também nunca enxerguei que o saber ele fosse exclusivo de cada profissão, né? Por que eu, enquanto nutricionista, eu não posso saber interpretar um exame ou conhecer a farmacocinética da medicação que o meu paciente está usando, né? Por que não invadir esses conhecimentos? O que não quer dizer invadir o espaço do outro profissional, né? Mas quanto mais eu sei do meu paciente, do que está acontecendo, né? Mais eu vou conseguir conduzir esse processo. Então eu nunca enxerguei dessa forma e a minha formação foi toda interdisciplinar em muitos aspectos, né? Por causa dos projetos de extensão, enfim. Quando eu fui trabalhar no SUS, então eu levei essa maneira de pensar, essa maneira de trabalhar. Então para mim nunca foi difícil, né? Apesar de que a gente tende a um comodismo. Porque trabalhar de maneira multidisciplinar, multiprofissional, como você falou ali, assim, que alguns problemas a gente só vai conseguir resolver, né, nessa troca com todos os profissionais, né? O que acontece é que é muito prático trabalhar dentro do consultório. E dá muito trabalho trabalhar, por exemplo, fazer grupo, é uma coisa que dá um trabalho imenso. Você precisa de local, você precisa de equipamento, você precisa de vários profissionais, né? Você precisa de toda uma equipe. Então, nesse ponto, eu acho que é um desafio, né? Acho que a gente precisa de incentivos mesmo, né? Tanto da gestão quanto dos nossos coordenadores, para que a gente consiga fomentar essas ideias, porque sozinhos, para um profissional sozinho levar isso é muito difícil, né? Uma coisa que para mim hoje ainda é difícil é que eu percebo que quanto mais tempo a gente trabalha numa determinada área, mais especialista você vai se tornando, né? Então eu percebo às vezes assim que eu gostaria de ajudar um pouquinho mais, de falar um pouquinho mais, seja da enfermagem, da psicologia, na área da medicina, né? Gostaria de ajudar um pouquinho mais, mas ainda existem as barreiras, né? Algumas barreiras, né? Em alguns países a gente já tem essa possibilidade, né? De, por exemplo, ajuste de dose de insulina, outros profissionais da equipe fazem, baseados na orientação que o médico deixou, na prescrição médica, nos protocolos, né? Então eu acredito que aqui no Brasil ainda ainda é um pouquinho engessado, né? Então vai até aqui, né? Então eu acho que isso é um próximo passo falando de interprofissionalidade, né? Como respeitar o outro profissional, mas também permitir essas trocas. Até pensando que a saúde em si, ela não é subdividida entre as profissões, né? Entre a enfermagem, a nutrição, a psicologia, a medicina, mas que ela tem o objetivo de ver o indivíduo, né? Então, esse ampliar de, às vezes, não seria um invadir, mas de poder também olhar para um outro aspecto que não seja
tão técnico da tua formação, mas que é da formação de saúde, é o que vai permitir ampliar o cuidado em saúde do usuário, né? Isso, e aqui em Santa Catarina, falo da enfermagem, né, que está um pouquinho mais evoluída, né, que a gente tem o protocolo do Corém, a qual é implantado aqui em Blumenau, né, e de acordo com o protocolo, o profissional enfermeiro, ele pode renovar medicação, né, de acordo com várias restrições, né, a questão de solicitação de exame de sangue, né, sem passar em consulta com um médico, né? Prescrição de mamografia, né? E tem um pouquinho menos engessado, né? Mas não tem para atenção secundária, né? Somente para atenção básica. Claro que alguns profissionais precisam melhorar um pouquinho esse cuidado, que pedem exame que não precisa, né? Mas perante a prescrição, renovação de receita já é uma coisa que está um pouquinho mais evoluído, né? Mas tem bastante a melhorar ainda. O que eu falo também é a questão do cuidado entre a atenção básica e a atenção secundária, né? Que quando o paciente vai para o nosso setor, às vezes eles esquecem que o paciente é deles, né? E não. O paciente é nosso, de nosso, todo mundo. de todo mundo, né? E eu sinto falta do profissional enfermeiro perguntar como é que faz a avaliação do pé, como é que faz a questão do manejo da insulina. A Monique também é bem difícil receber alguma dúvida sobre alimentação de algum outro profissional, né? Eu acho que essa comunicação entre atenção básica e secundária não tem muito dia a dia, isso acaba afetando o cuidado do paciente. Eu aprendi, por exemplo, que na faculdade assim, existia uma briga que a orientação nutricional fosse específica do nutricionista, que é como se diz na resolução? Uma determinação específica. Uma atuação específica, né? Eu entendo que a educação nutricional, né, ela passa por todos os profissionais, né? A orientação de dieta, por exemplo, ela também está dentro da resolução da medicina, né? Então eu não posso brigar com o médico por ele orientar ou prescrever dieta, porque está dentro da competência dele, né? Só que assim, como que a gente pode melhorar isso? Como eu, enquanto nutricionista, posso cooperar mais? Como que o médico pode me incluir mais nesses processos, né? Como diminuir essa rivalidade? Então, eu acredito que, por exemplo, na atenção básica, eu sei que o médico da estratégia de saúde da família, o enfermeiro, eles não vão poder encaminhar todos para nutrição, certo? Sim. Então, todos os profissionais da atenção básica vão precisar fazer educação nutricional, orientação nutricional, certo? E é importante que façam, né? E é importante que façam, né? Mas como que eu vou fazer isso se a gente mantém ainda essa visão de que o enfermeiro sabe de enfermagem, o nutricionista sabe de alimentação, o psicólogo sabe, né, de saúde mental, né? Porque o próprio SUS, ele já se organiza, ele já preconiza uma organização diferente, né? Então, como que a gente vai passar por isso? É difícil, né? Ficar nessa hierarquização e essas questões de rivalidade. Porque o médico sabe isso, a nutricionista não pode mexer nisso, o enfermeiro não pode ver aquilo. Eu acho que isso acaba dificultando muito o nosso trabalho, né? E que bom te ouvir falar que na tua faculdade foi assim, porque o que a gente vê, claro que as diretrizes curriculares tentam modificar isso de alguma forma desde a graduação, né? Mas a gente ainda tem essa dificuldade de ter a interdisciplinaridade de cada curso não ser separado, mas que a gente fizesse as disciplinas em conjunto, né? As disciplinas em saúde, várias que a gente poderia estar todos na mesma turma aqui, cursando as mesmas disciplinas, porque tudo vai falar a favor, né, do nosso paciente, da nossa atuação. E que bom que tu teve a oportunidade de fazer isso na tua graduação, e acho que muito mais, talvez por tua parte, não por parte do sistema e da organização da faculdade em si, mas que tu tenha a oportunidade de fazer
fazer uma extensão, que tu tem a oportunidade de entrar em outros projetos e se envolver com os outros profissionais, né? E como isso é importante pra gente evoluir nesse sentido, né? Que essa estrutura venha da formação do profissional em saúde, né? Que ele tenha a possibilidade, não a partir da vontade dele de participar e de fazer diferente, né, no interprofissional, mas que isso já seja não só nas diretrizes, mas na prática Seja internalizado, né? Que a gente... que realmente isso, né? Por exemplo, disciplinas, anatomia, fisiologia, são disciplinas em comum da formação. Saúde coletiva, epidemiologia, Exatamente. antropologia. Exatamente. Né? Por que tem que ser voltada para cada área, né? Isso é uma coisa abrangente, né? E aí, a partir do momento que eu conheço quais são os múltiplos olhares também, né? Porque acho que essas disciplinas teriam que trazer também, né? Dentro da enfermagem, qual aspecto, dentro da nutrição, dentro da psicologia, da medicina. Aí fica muito mais fácil da gente conseguir, talvez, quebrar as barreiras. Porque eu acho que, na minha prática, pelo menos, eu percebo isso, assim. Até a percepção de cada profissional de que eu sei isso, você não sabe isso, mas às vezes sabe sobre isso. E que a gente pode complementar a partir desse conhecimento que tem olhares diferentes, mas que são de um mesmo aspecto, né? E é ali que a gente agrega, de fato, né? Quando eu falo dos desafios, né, sobre a minha prática, né, eu considero aparentemente nova ali no NAD, né, tem um ano e meio, mas a maior parte, assim, da minha atuação foi dentro de saúde mental, né, no sistema de saúde, em CAPS, né, nos dispositivos da RAPS, né. Então, talvez o meu olhar hoje, quando eu chego para o NAD, né, é outra especialidade, é outro foco, mas não tem como desconsiderar toda a minha trajetória, né. Então, eu tenho uma visão, né, desde a graduação psicossocial, né. No tempo em que eu trabalhei especificamente com a saúde mental, em CAPS, né, um grande desafio ainda era a desconstrução da predominância, né, das práticas biomédicas, né, e do financiamento sobre isso, porque um antidepressivo para um paciente com um transtorno de humor grave ali, né, uma depressão grave, era tão importante a medicação como os grupos terapêuticos, as oficinas terapêuticas, oficinas de geração de renda, mas os gestores públicos tinham dificuldade de perceber essa importância e o próprio financiamento aí, como a gente fala, de políticas públicas para chegar, né? Então, eu era coordenadora de um centro de convivência, né, que era um espaço que não era um espaço, vamos dizer assim, terapêutico no seu sentido de profissionais da saúde, mas era um espaço de arte, cultura, geração de renda para usuários de saúde mental. E que foi fechado por uma falta de financiamento. Então, esse era um dos grandes desafios e o que, inclusive, me fez sair desse lugar, no qual eu era, inclusive, muito apaixonada, assim, né? Meus olhinhos, o centro de convivência era os meus olhinhos brilhando, né? E para mim foi um grande luto o fechamento, né, desse espaço. E quando eu venho para o NAD, nessa perspectiva, né, acho que o maior desafio é esse trabalho no momento presente com os dois profissionais, né? Um atendimento em conjunto, e o que eu sinto bastante falta, assim, né? E aí, claro, a gente teve uma pandemia e isso reverberou de como está nosso trabalho agora, né? Não tem como a gente negar que a gente está colhendo alguns frutos aí, né? Então, teve uma suspensão das atividades coletivas e o retorno disso, e não só sobre o meu saber, né? Mas aí que a gente tem um momento, né? Acho que o grande desafio que fosse falar hoje, de ter um momento de uma atividade coletiva com a psicologia e a nutrição, com a psicologia e endocrinologista, né? De sair desse consultório, né? Sim. Uma roda de conversa, né? Para todos os profissionais, né? Porque há um olhar de que esse atendimento individualizado, ele é como se fosse, assim, mais importante, talvez, que uma atividade coletiva, ou, né? E não é. Então, acho que esse seria o maior desafio, assim, pensando no trabalho ali no NAD, né? Falando desse cuidado individual, essa consulta individual, para a gestão,
é mais importante que o bem coletivo, né? Porque é o retorno financeiro, né? Que a questão do cuidado coletivo não é palpável, né? Não traz retorno financeiro, né? Então, a consulta individual é muito mais preconizada do que o atendimento coletivo, porque traz o retorno. Claro que é extremamente ínfimo, né? A consulta com o profissional multidisciplinar, né? Enfermeiro, nutricionista, psicólogo, o SUS paga R$6, né? Para o especialista é R$10. É uma coisa assim absurda, né? Para a questão coletiva não se tem retorno financeiro, né? Antes da pandemia a gente ia bastante, eu e a Monique a gente era bastante não, né, Monique? Porque só um pouco. Mas era, né? Alguma coisa de falar sobre a questão do pé, da insulina, questão da nutrição, né? E depois que teve a pandemia, né? Agora se normalizou. Mas não voltaram os grupos. Os grupos, né? É uma falta, né? A gente fala isso nas reuniões e o quanto talvez os grupos, né? Os grupos com os pacientes e a coletividade seria tão importante para a gente alcançar até melhores resultados no tratamento, em como que eles se veem, estarem juntos e veem que estão todos numa mesma situação e se identificarem um com o outro, e o quanto isso pode ser rico para a gente trabalhar com eles todas as questões, às vezes, das dificuldades que eles têm de aceitação da doença, de dificuldade de aplicar insulina, da questão alimentar, né? Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade também da barreira da gestão, né, que a gente fala muito. Eu acho que a gente não pode deixar de falar nisso, Sim. Porque para a gente ter interprofissionalidade, a gente vai depender de vários setores e a gestão faz parte disso. A gente tem as políticas públicas, mas cada coordenação, cada gestão de cada setor vai influenciar em como isso vai se dar em cada serviço, né? Então, eu acho que a questão da gestão é uma coisa que a gente não pode deixar de falar e que a gente tem que tentar lutar e buscar a melhor forma de tentar desconstruir isso junto com a gestão e pra gente conseguir voltar a ter essas coisas como um grupo, por exemplo. E mais do que isso, um pouquinho anterior, né, o próprio financiamento, né, porque a questão do financiamento, por que não, né, um valor agregado para uma ação coletiva, né, que é tão importante quanto, porque talvez se foca nessa questão individualizada, que inclusive dá uma quebrada na interprofissionalidade, né, mas da efetividade da nossa ação, né? Que talvez parar um momento para a gente ter um treinamento não é perca de tempo, mas a gente está capacitando profissionais, que antes de ser profissionais são pessoas, e como tá essas pessoas diante de tanta demanda, né? E aí a gente precisa então trabalhar essas questões, né? Que daí é algo que talvez chegue antes da gestão, que são as políticas públicas que são construídas, né? E acho que afeta o nosso trabalho do dia a dia. Essa questão do tempo, né? Porque tudo isso, né? Organizar os profissionais, organizar quem vai, o gestor visualizar que é importante destinar um tempo para que os profissionais se reúnam, às vezes não só para se reunir para fazer as ações coletivas, mas para planejar as ações coletivas, porque elas demandam, né? Demandam tempo, demandam pensar qual é o objetivo de cada uma das ações, e pensar de que forma a gente vai verificar a eficácia também das ações, porque se pela consulta já é algo muito estabelecido e já de conhecimento, como seria fazer em ambientes coletivos, né? De que forma a gente iria avaliar essa eficácia para trazer realmente um resultado e começar a demonstrar a importância de fazer mais movimentos assim coletivos, né? Rodas de conversas com profissionais, unir situações que nem vocês até citaram, né? A situação do pé, do controle da glicemia e da alimentação, que estão diretamente relacionados. Então, se não conversar essas duas profissões, né, com o paciente, às vezes a gente não vai resolver. Ele vai continuar indo só num profissional ou só no outro e aquele problema não se resolve. E a troca, ela é um ambiente que possibilita que alguém levante uma dúvida ou uma situação que vivencia que a outra pessoa já normalizou. Sim. E que ela não pergunta e que às vezes é a solução de muitos problemas. Então, acho que a partir dali, de que maneira a gente como profissional, né, a partir desse desafio, conseguiria propor uma solução, né? Trazer um cenário diferente, instigar, né, gestão, instigar outros profissionais. Porque assim, antigamente, toda quinta-feira o ECF era fechada para reunião técnica, né? E hoje é uma vez por mês, né?
o mesmo paciente que a gente atende lá é o paciente que vai lá, né? Às vezes tem pacientes que nunca foram com a gente, né? Eles são lá da unidade, mas não quer dizer que o cuidado é menor, né? Eu acho que é muito mais importante a prevenção, né? Para fazer com que ele não descompense e vá para a gente, né? Que as complicações perante a neuropatia, questão de outros sofrimentos psicológicos, a questão da alimentação, né? Chega a um ponto que a gente atende um ruim do ruim, né? Então, a base tem que estar lá na atenção básica, né? Na estratégia de saúde da família, que hoje ela já está redividida em vários ECFs, não tem mais os ambulatórios, né? E falta isso no ambulatório, né? Falta nisso no ECF, essa troca de cuidado que é uma vez por mês. Olha quantos usuários eles atendem por mês. E essa lógica de produção, né, Sim. de números, né, uma lógica produtiva onde se avalia a eficácia por quantidade, mas como que está efetivamente essa qualidade, como avaliar essa qualidade e demonstrar, né? Será que tem efeito eu somar 10 consultas, onde eles vão voltar na mesma situação em que eles estavam, ou 1 ou 2 atendimentos coletivos em que eu consigo fazer com que 4 ou 5 pacientes comecem a ficar compensados da glicemia, melhorem sua alimentação, né? O que de fato a gente pode considerar como o melhor resultado, né? O numeral ou o resultado efetivo, né? Que às vezes é o que a gente imagina, né? Que de fato não se tem esse olhar, porque se tivesse o movimento estaria mais direcionado para olhar esse aspecto. Porque a gestão não enxerga que o coletivo vai diminuir muito menos as consultas, né? Consulta nutricional, consulta em várias outras questões, né? O bem coletivo. Os custos vão reduzir em outras situações que não necessariamente é ali na consulta, né? Mas em internação, em medicação, em outras situações, né? Continuando então, a interprofissionalidade ela tem a proposta de enfrentar importantes problemas como a fragmentação da atenção em saúde e a falta de resolutividade dessa atenção. É disso que se trata, da gente se reinventar, criar novos sentidos, novas formas de ser, de estar e de produzir o mundo. Ser interprofissional é agir interprofissionalmente, é estar atrelado ao ser social e agir em contextos dinâmicos e mutáveis pela ação de diversos atores. E é isso que a gente teve aqui hoje, né? Para finalizar, vou trazer uma citação. A imensidão do mar, do rio, da saúde, da formação e do exercício profissional e do sistema de saúde não existe em si mesma. Existe na força com que nos impacta e naquilo que construímos em coletivos. Porque se o que existe é a imensidão, cada modo de ver reduz a imensidão ao olhar. Reabrir a imensidão vai desafiar os olhares e mesmo com o pânico da imensidão, pode não ser percebida. Precisaremos de quem nos ajude a olhar. A gente gostaria de agradecer de novo a presença de vocês e a disponibilidade para estar aqui hoje compartilhando as experiências de vocês. Dizer que essa conversa ela foi muito enriquecedora e permitiu refletir sobre a nossa prática profissional a partir dessas vivências que vocês trouxeram. Então, muito obrigada de novo. De nada. Obrigada, Tata. Assim, só você para sair no feriado da minha casa. Sim, a gente está gravando isso no feriado. Então, assim, o agradecimento assim, tem que ser muito, assim, com muito carinho. Dá 10 pra ela. Mas assim, quando meu papo foi tão bom e foi tão fluido, né? Mas realmente agradecer mesmo, assim, e assim, o coração fica bem quentinho, né? Da potência em que é o SUS e a potência de nós profissionais, né? Então não foi à toa que saí do feriado, né? É muito, muito bom, assim, um sentimento de muito agradecimento mesmo por fazer parte e de estar do lado de profissionais tão bons como você, Tabata, Obrigada. e Monique. É um grande presente. Obrigada. Eu até emociono. Do Goiás pra nós. Então, gente, a gente espera que esse vídeo ainda chegue a outros profissionais de saúde, né, do SUS, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, para que também possa contribuir de alguma forma para a atuação profissional dessas pessoas. Eu acho que vai ser muito enriquecedor também para eles. Muito obrigada. E ficamos por aqui. Agradecemos a oportunidade de desenvolver esse produto técnico, que é resultado, né, da construção de conhecimento da nossa disciplina. E até mais!